É o seguinte, galera, tô gravando super no improviso aqui, a abertura desse podcast, que vocês vão ter como 00.1, porque não é o episódio 1 ainda do Spacecast, a gente não acertou todas as coisas. Mas esse episódio estava na gaveta por um tempão, a gente gravou tem, se brincar, mais de um ano, e ficou na gaveta, então a gente achou, poxa, é um material muito legal pra deixar na gaveta, vamos cortar, vamos editar bonitinho e soltar aqui pra galera que curte ouvir podcast, porque foi uma conversa muito rica. Então vocês vão ficar com um Badicast, o nosso antigo Spacecast, que não chegou a vingar, infelizmente, mas vamos usar esse episódio aí pra alimentar o feed e dar um gostinho pra vocês do que a gente vai ter aqui no Spacecast nas próximas semanas. Até mais. Aproveite o episódio. Mas a ideia hoje é que a gente falar uma coisa que todo mundo nos pergunta. Cara, 30 anos é muito tarde? 20 anos é muito tarde? 18 anos é muito tarde? Como assim? Eu tô aqui falando tantas vezes que não existe essa coisa de tarde. Existem alguns pontos que a gente tem que falar, mas... E pra provar esse meu ponto, eu trouxe 3 dos nossos meninos. E só pra dar uma ideia, galera... Vamos falar as nossas idades, porque eu sei que quem tá olhando a carinha do Matheus acha que ele tem 18 anos. Eu achava que o Matheus tinha 18 anos. Não vou mentir, tá? Eu achava que o Matheus tinha 18 anos. Mas vamos falar a nossa idade? Vou começar comigo. Eu acho que eu tenho 34 anos. Eu comecei na programação há 8 anos atrás, como carreira, 8, 9 anos atrás. Tô chegando no meu 10º ano, graças a Deus. Mas vamos passar aí. Matheus, quantos anos você tem? Surpreende essa galera aí com essa sua carinha passando Então, formal. eu também tive que ir lá confirmar antes, mas eu tenho 29 anos. Tem um ano e meio que eu comecei a estudar na programação e tem 6 meses que eu tô como trainee na Badico. Então, Boa. às vezes até eu me surpreendo quando eu digo que eu tenho 29 anos, porque pra mim eu ainda tô lá nos 18 também. Ele se vê toda hora no espelho, né? Aí não tem como, não tem como. Vai lá, Gabriel, quantos anos você tem, meu amigo? Bom, eu não precisei confirmar porque agora, né? Mas porque eu confirmei ontem, né? Ó, Mas eu tenho a minha 31 esposa anos. confirmou, é 34 mesmo, tá? Só pra eu não falei besteira. Não, mas a gente tem essa falha de confirmar a idade e de lembrar de datas, né? Então, eu tenho 31 anos, sou desenvolvedor há um ano aqui na Badico, né? Vai fazer um ano, mas de estudo, assim, somando tudo, cerca de 2 anos, 2 anos e pouquinho. Boa. Senhor Tom, meu velho, meu brother, amado. Tom, nos diga aí a sua idade e quanto tempo você começou pra galera. Se não entendeu ainda, com você acho que vai entender. Diga aí, Tom. É, então, boa noite, gente. Boa É, noite. eu tenho 39 anos, acho que eu sou o velhinho aqui da live. Então, eu comecei em 2015, né, quando eu iniciei a faculdade, uma faculdade que não era de programação. Então, assim, foi lá que me despertou a carreira de desenvolvimento. E aqui na Badico, eu acho que eu vou completar 2 anos, se eu não me engano, coisa assim, um ano e pouco, mais ou menos. E eu estou desde 2018, mais ou menos, trabalhando com freela e agora trabalhando profissionalmente, né, na Badin. Exato. Bom, vocês já entenderam que pela idade dessa galera, variados tempos na carreira, não existe um tempo para começar, certo? Eu acho que a gente já consegue definir a partir daí, certo? Não existe um tempo certo, beleza? E deixa eu admitir uma coisa. Existe sim uma coisa, a questão do pessoal que é um pouco mais velho, existe um ponto muito importante, que é comunicação. E a gente tivemos muito receio, inclusive, acho que já falou, né, Tom? A gente teve muito receio quando a gente entrevistou o Tom, se ele ia bater com a nossa galera. Porque a nossa galera é de fato a galera mais jovem, 20, 25, né? E aí a gente é uma empresa jovem, a gente se perguntou, será que o Tom, ele encaixa com isso? E claro que a gente só se perguntou isso porque não conhecia o Tom, né? Mas é importante notar esse ponto da questão da cultura, da questão de estar sempre no computador, né, e tal. E o Tom mais do que passou, cara, acho que o Tom às vezes tem mais a cultura badico do que eu. Às vezes eu vejo muito isso no tratar com os outros e tal. Mas vamos lá, eu queria muito. A gente tá falando da questão. Hoje vocês estão todos empregados, né?
Mas eu queria voltar um pouquinho e eu queria que a gente pensasse quais desafios vocês passaram e pensando também, esse é um desafio porque por causa da idade de vocês ou esse é um desafio que todo mundo vai passar independente da idade? Vocês entendem qual o contexto que eu quero dar? Fala aí, seu Gabriel, qual foi o desafio que você passou e que você acha que você mais teve problema aí nessa caminhada? Olha, desafios, como você falou, né? Desafios ela vai ter para qualquer tipo de idade. Eu estou ajudando meu cunhado tem 22 anos, e ele também quer entrar para a carreira de programação. E aí ele faz perguntas para mim de que quando eu comecei a estudar eu tinha essas questões, né? Então a dificuldade ela é igual, independente da idade, né? Tem dificuldade que eu estou tendo agora, que é mesmo que ele está tendo também lá nos estudos dele, né? E aí, a maior dificuldade que eu tive, né? E eu tenho até às vezes hoje ainda, é quando a gente vai trabalhar com a linguagem, né? No caso, nós utilizamos JavaScript, é a manipulação dos dados, sabe? De como converter, como utilizar, de como fazer com o dado recebido, sendo de uma API ou seja dentro de um mock mesmo. Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Eu lembro, por exemplo, do El sofrendo com isso. Cara, e às vezes ele tem muito uma frase. Falava, é um documento, mas é um documento, é um número ou é um string? Eu não pensava o que era. Isso. E eu não sabia manipular isso, né? Então é uma coisa, acho que todo mundo meio que passa por isso. É bem normal, eu acho. Mas vai lá, seu Matheus. Conta pra gente como é que foi isso. Cara, falando assim, das dificuldades com o código em si, é o que o Gabriel falou mesmo, a dificuldade de manipulação dos dados, até mesmo um pouco de lógica de programação também. Eu me considero uma pessoa ansiosa. Então, por exemplo, eu queria ver a coisa acontecer muito rápido. Então, eu pulei etapas que depois, lá na frente, eu senti muito a falta de não ter solidificado mais um JavaScript, algumas coisas que naquele momento ali, o que eu precisava fazer estava fazendo falta. Então, foi algo que me atrapalhou um pouco. Foi não saber lidar, às vezes, com a ansiedade. De querer que a coisa aconteça rápido, mas tudo tem um processo. Então, aí eu dei um passo para trás para poder... Não, deixa eu pegar aqui a base de novo, começar, pegar o jeito e assim conseguir lidar com outros desafios depois, né? Eu acho que você tocou num ponto que é muito bom e a gente vai voltar nele. A ansiedade, né? A ansiedade, acho que todo mundo aqui teve, né? E você, Tom, quando você estava lá no início, sei lá, nos freelas ou ainda aprendendo, qual foi? Que você falou, putz, isso aqui eu sofri, né? Eu sofri com essa parada. O que você lembra? Eu acho que eu não diria que eu sofri, mas eu diria que o desenvolvedor tem que se habituar, né, a lidar. Duas coisas, a ansiedade, né, que foi tocada aí, porque é normal você estar ansioso em resolver o problema. E uma Sim, coisa que é clara para o desenvolvedor é a dificuldade que ele tem em alguns momentos, claro que isso com o tempo ele vai melhorando, em trazer a lógica da programação para a solução do problema. Então, assim, isso se torna muito complexo, às vezes. Isso com cria aquela certeza. síndrome de, será que eu sou capaz de resolver esse problema? E alguns mecanismos a gente vai desenvolvendo com o passar, né? Com o passar do tempo, com quebrando a cabeça, né? Então, com muitos erros, né, no código. Então, assim, os erros são importantes para que a gente possa aprender durante o Com processo. certeza, com certeza. Com certeza. Bom, deixa eu falar um pouquinho então da minha, tá? Da minha. Eu na programação, acho que eu já contei parte dessa história, mas eu tive um tratamento de choque na programação, né? E é muito interessante, eu vou entrar nesse ponto para a gente falar de ansiedade. Eu entrei na programação sendo assistido, né? Eu tinha do lado uma psicóloga que me ajudou com. Ela fez aquela coisa profissional, né? Profissional é outra coisa. Ela fez todo o terreno para provar para mim mesmo que eu podia fazer aquilo, né? Então, o que a gente fez? Quando ela viu que eu era bom com lógica, eu tinha gabaritado um teste de QI, sei lá, de lógica. Eu tinha gabaritado, ó, você é bom com lógica, vamos tentar programação? Vamos. Ela pegou uma parada que nem era tão difícil assim, mas era difícil para quem não sabia, e falou, ó, resolve. Você fazer isso é coisa é da NASA, entre aspas.
Você fazer isso, você consegue fazer qualquer coisa, sabe? Então, era um negócio lá, acho que eu já contei essa história até em um vídeo, era um negócio do Kinect, do SDK do Kinect, e a gente fez. Eu e meu brother fizemos, né? Era o designer, eu era o programador, e aquilo era como uma estrelinha, sabe aquela âncora que você sabe para onde recorrer? Quando eu sentia que tinha um problema, eu lembrava de, não, mas eu resolvi aquilo era muito mais difícil, ainda mais no momento que eu tava. Eu só consegui isso, claro, por causa de ter essa assessoria, ter esse suporte, então por isso que eu digo que é tão importante, ainda mais as pessoas que identificaram que poxa, são ansiosas, estão em um quadro talvez até beirando ali a depressão, ou mesmo não estão conseguindo ser funcionais, né? Porque o rapaz comentou no vídeo hoje que eu falei das tuplas, pô, eu quero aprender Python, mas eu tô focando em outras coisas. Algumas pessoas querem fazer aquilo, e a gente pode entrar nisso depois, mas não conseguem. Tipo, reserva o tempo, reserva, sabe, prepara, compra curso às vezes e não consegue parar para aprender. E isso, galera, é ansiedade. Então, assim, eu quero falar muito da ansiedade porque eu consigo ver meninos ansiosos, eu consigo ver pessoas mais maduras ansiosas por problemas diferentes, né? Como é que foi pra vocês? O Matheus falou sobre a questão dele ser ansioso, né? Eu tava bem perto dele nessa fase. E aí, Gabriel, o que que você sente dessa coisa de ansiedade? Você que é pai de família, o Gabriel é pai de família, o Gabriel tem 2 filhinhos aí fantásticos. Olha, essa questão da ansiedade, ela é muito. Eu acho que ela é peculiar de todo desenvolvedor que está iniciando. Eu também sou muito ansioso, bastante até o extremo, tanto que quando eu tenho pico de ansiedade, que eu tô ali para fazer aquela tarefa ali, que eu não consigo sair do lugar, eu tenho que espairar, sabe? Fazer alguma outra coisa para poder esquecer um pouco o que eu tô fazendo ali para poder depois voltar, né? E ter aquele momento de calmaria e depois voltar a ter ansiedade de novo. Porque isso é normal, é bem comum, né? Essa questão da gente ter essa ansiedade. É até legal a gente estar tocando esse assunto do maior de 30, né? Comparando com os mais novos também, querendo estar na programação, né? Eu me comparo bastante ao meu cunhado porque ele está no processo de desenvolvimento e é até muito bom, né? Ele tá numa crescente muito boa. Eu até falo para ele todos os dias, Pedro, vamos lá, não desista. E eu percebo que a ansiedade que ele tem é a mesma que eu tenho. E aí eu vou dando um toque para ele, ó, Pedro, relaxa um pouco, descansa, né? Descansa a mente, porque se você continuar dessa maneira, vai chegar um momento em que a ansiedade pode causar o estresse, né? Aí o estresse Sim. pode causar outras coisas, pode trazer vários tipos de problemas que a gente não quer no momento, né? E isso acaba atrapalhando o nosso aprendizado, né? E assim, essa questão de ansiedade também, ela traz são várias coisas, né? Várias coisas que ela vai trazendo junto. Uma delas é a procrastinação. Que a gente começa a fazer alguma coisa ali, a gente está achando que está indo bem. Quando dá aquele erro que a gente trava de vez, a gente, poxa, eu preciso me desligar. Mas ao invés de se desligar e tentar fazer uma coisa útil, sabe? Aí acaba caindo em outras coisas que acabam, digamos, redes sociais, né? Começa a fazer coisas que não, que, que te desvirtuam ainda mais, né? Que te fazem perder mais tempo. Então, eu sofri muito com isso, ainda sofro, luto bastante contra isso, né? Porque a ansiedade, ela bate independente do tempo, Vai, mas eu luto bastante contra isso, sabe? vai, com certeza. A ansiedade vai bater em vários momentos. O que que você acha, senhor Sim. Tom, aí? Fala um pouquinho, o que que você acha desse papel da ansiedade aí na... Eu acho que é um pouco do que os meninos falaram. Eu acho que a ansiedade ela pode tomar dois rumos, né? Um rumo é fazer com que quem está começando desista da carreira de Sim. desenvolvimento. Isso é um problema Não se porque sinta capaz, né? incapaz, a gente acaba perdendo bons profissionais porque eles acham que eles não são capazes, né? Na verdade, grandes desenvolvedores aí, eles se deparam todo dia com ansiedade, só que eles Sim. já aprenderam com ela. Eles já sabem, poxa, não deu para resolver agora, então deve estar faltando alguma coisa. Vai, dá uma Sim. saída, toma um café, toma um ar, respira, brinca com seus filhos, brinca com sua família, vai para o banheiro, toma um banho. Assim, Uhum. acha. O ideal é achar seu mecanismo de se libertar dela. Sim. Então, acho que isso você Total. consegue ter total aí essa questão. Então, não tem nada impossível dentro da programação, né? Eu acho que o maior obstáculo é conosco mesmo, é a Sim. gente mesmo. Sim.
Eu acho que tem. Eu sempre falo, essa parte que o Tom falou que o Marlon Stacla é conosco, né? Eu sempre me refiro àquela cena do Creed, que o Stallone ele vira pro Creed e fala: Olha essa pessoa no espelho, né? Apontando pro próprio Creed. Vem cá, fica aqui, ó. Mira ali, vira de lado. Isso. Tá vendo aquele cara ali encarando você? Tô. É o seu pior adversário. Cada vez que você entra no ringue, é contra ele que você vai lutar. Eu acredito nisso no boxe e acredito nisso na vida. A gente tem muito uma cultura de tentar olhar o outro, né? O outro é muito bom. É bom você ter companheiros, né? É bom você não estar sozinho na jornada. Mas quem você precisa vencer é a sua versão de ontem. E quando você não vencer a versão de ontem, tá tudo bem. Essa questão. E isso vai criando, né? É aquela coisa da espiral. Não sei se vocês já viram essa coisa da espiral. Tipo, você não a consegue no momento, aí você se cobra que não conseguiu no momento. Aí, em vez de você relaxar para tentar aquele nível que você tá, você não consegui nesse momento, então eu vou conseguir naquele outro momento. E você não fala com ninguém, isso detona, né? Eu lembro de um momento bem crítico que você tava Sim. 2 meses antes de entrar na Badico e você tava Foi. super ansioso. Eu lembro bem que na época eu tava muito preocupado se sua preocupação era por dinheiro, se era por né, renda e tal. E a gente conseguiu conversar bem que não era, mas era uma cobrança sua de não ser útil, né? Era cobrança pessoal mesmo. É o que você falando aí, eu lembrei exatamente disso aí, dessa época. Onde eu me cobrava por não estar conseguindo produzir, mas ao mesmo tempo não era um momento para produzir de fato. Era um momento que eu tinha tirado para aprender, para dedicar ao aprendizado, aos estudos. Mas a cobrança de sentir a necessidade, eu preciso produzir, eu sempre produzi. Por que agora que eu dei como que um passo para trás na minha carreira, que eu quero aprender algo novo, eu não posso me cobrar de produzir algo agora, porque não é momento para isso, mas não tinha jeito, a ansiedade vinha com tudo, me cobrando a produzir também. E aí juntava as duas coisas. Não produzia, e aí ficava aquela coisa, né, de chefe de família. Para quem não sabe, eu sou casado, então vem a cobrança, vem as contas no final do mês. Sim, Por mais que a gente não seja uma preocupação de fato, a ansiedade faz aquilo ser preocupação. Por que a gente está nessa parte da ansiedade? Porque isso atinge todo mundo. Só que quem tá querendo começar depois dos 30, isso vai pegar mais pesado. Ainda mais, a depender da idade, né, o momento de vida. Se você tá com 30 anos, é igual o Matheus ou o Gabriel, né, o Tom agora que tá noivo também, que já tem uma família, cara, você tem responsabilidade. Você não pode mais jogar tudo pro alto, vou só estudar, né? O Matheus conseguiu, né, pegar em um período meio que sabático para fazer isso, foi bem legal. Mas a maior parte das pessoas não tem essa coisa. E como faz? Será que é possível? Será que é possível encaixar? Conta um pouquinho da sua história, Gabriel, que é muito legal. O que você fazia antes de estar aqui com a gente, de estar programando aqui com a gente? Nossa, eu já fiz tanta coisa, tanta coisa. Bom, eu vou resumir lá desde 2010, tá? Vou resumir desde lá. 2010 foi quando eu tive a ideia. A ideia não, né? Eu sempre gostei de computadores. Essa era a ideia, essa foi a questão. Sempre gostei de programadores, né? E gostar de computadores, perdão. Gostar de computadores era montar, desmontar e fazer todas as atividades de configuração, né? E em 2010 foi quando eu comecei a, de fato, estudar montagem e manutenção de computadores no curso do Senai que eu entrei. E aí, depois que eu terminei o curso, eu comecei a fazer uns freelances, né, para alguns amigos meus e tal, né, eu ia fazer algumas configurações, fazer a configuração de e-mail. Teve uma empresa que me viu passando na rua e pediu para configurar um e-mail. Meu, foi fantástico isso, tanto que eu achei que naquele momento ali eu iria decolar na carreira como talvez um suporte, né? Mas não deu. Em 2012 eu entrei para faculdade, né? Porque eu entrei para faculdade de gestão de TI, porque eu queria ter uma abrangência de tudo que poderia ter na área da TI, né? Tanto de programação, de negócio, então eu entrei para gestão de TI. Só que não era aquilo que eu queria, né? Na verdade, não era aquilo que eu esperava.
foi muito mais complicado e teve alguns problemas também com a faculdade, eu tive que largar. Aí eu parei, né? Parei porque tinha recém-casado, 2012, e eu tive que ralar um pouco, né? Ralei, trabalhei, fiquei trabalhando até 2015, foi quando eu comecei, quando eu entrei na ETEC. Na ETEC eu conheci programação com Java e C Sharp. Tanto que na ETEC, mesmo que seja um curso, você precisa fazer um TCC. E o TCC que eu fiz foi com meus colegas de grupo, a gente fez em C Sharp. Depois que eu concluí o curso, foi bem no período que minha filha nasceu. Minha Sei. filha nasceu e ela teve um probleminha e tal e ficou internada. E aí minha cabeça foi voltar tudo para ela. Sim. Então eu parei, né, tudo que eu estava estudando ali. Eu tive a oportunidade para entrar numa empresa aqui próximo de casa, não deu. Então eu tive que eu até passei na entrevista, mas não dava para mim ir porque era o período que eu tinha que acompanhar ela no hospital. Ela ficou um período internada. Então eu acabei rejeitando a vaga, né, para poder ficar com minha filha. E aí, depois disso eu não consegui mais fazer nenhuma entrevista, todas que eu fazia era sempre recebendo um não. E eu fui trabalhar de Uber, né? Aí depois trabalhei de Uber, trabalhei também com cobrança, trabalhei na área administrativa. Na verdade, toda a minha carreira anterior, antecessora à programação, foi sempre na área administrativa, né? Sei. Financeira e de documentação. Aí depois fui para Uber, né? Fiquei quase 3 anos como motorista de Uber. E aí, quando iniciou a pandemia, foi quando eu tive que parar de vez, porque não tinha mais corrida. Aí eu falei, meu, eu preciso voltar ao Gabriel, que era 2012, né? Para tentar entrar na carreira de programação. E o Certo. legal, assim, o interessante que eu acho, Lucas, é que mesmo que eu não estava na área, todo esse período desde 2012 até a hora que eu comecei a estudar, eu sempre estava incentivando a galera, sabe? Tanto Sei. que quando eu fiz o curso na ETEC, eu fiz o curso e levei uma galerinha comigo, né? Depois essa galerinha conseguiu emprego e eu fiquei sem. Aí bate de novo aquela frustração, né? Caramba, será que eu não sou capaz, né? Sempre bate isso, né? Mas aí não, aí aquela coisa, né? A gente cai, mas cai para se levantar, né? Então, eu resumo bastante, mas é mais ou menos isso aí. Tem mais coisas, Sim, mas é sim. muito grande, né? O Muita coisa. Gabriel, só pra vocês terem noção, a gente fez uma seleção diferente na época do Gabriel, né? Tá fazendo um ano agora, ele tá continuando aqui com a gente como trainee. Uhum. E o Gabriel foi o cara que a gente fez o processo seletivo lá diferente, que a gente escolheu os que tinham mais comentários, né? Pra ir ser entrevistado mesmo, né? E o Gabriel tinha uma torcida tão grande, tão grande. Acho que teve o quê? Uns 20 comentários de apoio, da galera falando, não, o Gabriel vai conseguir, o Gabriel é o cara. Essa coisa dele ajudar as pessoas, né? O que fica é isso, sabe, Gabriel? Tipo, é os filhos, no sentido de que é a família, mas é essa coisa da admiração das pessoas, sabe? Ninguém precisava ter ido lá e falar, torcido por você, sabe? É porque realmente você tocou na vida delas de alguma forma. Então, eu acho que isso é muito da hora. Eu vivo pra conseguir isso, sabe? Tipo, tem várias coisas, né? A gente precisa de dinheiro, a gente precisa fazer coisas legais, porque a gente. Mas eu acho que é isso que você conseguiu, mesmo antes de iniciar na carreira, que muita gente ainda não descobriu o que precisa, que é tocar vidas. Tipo, mesmo que seja uma Sim. vida, sabe? Se ajudar uma pessoa, sabe? Enfim. Então eu acho isso muito da hora, Gabriel, da sua história. E mostra, é muito interessante, porque tem a questão da persistência, o Gabriel persistiu pra caramba, né? O Gabriel, porque a gente colocou lá Foi. 2 anos de estudo agora, mas ele tá há muito tempo, vislumbrou, né? E você até comentou, acho que Uhum. seu irmão, né? Que você incentivou o seu irmão a ir pra carreira, né? Não foi uma coisa assim? Sim, sim. Sim, o meu irmão, quando eu fui pra ETEC, né? Eu passei em 2014 e não fiz. E aí eu passei em 2015. Em 2015, eu falei pra ele, meu, vamos fazer a prova comigo? Eu não quero fazer sozinho, né? Não quero ter esse percurso. A gente morava próximos, né? Eu Sei. falava, meu, é muito distante para andar sozinho. Vamos comigo. Eu sei que você vai passar. E na época ele tava fazendo, prestando concursos, né? E tinha conseguido uma bolsa numa faculdade federal para história no Rio Grande do Sul, algo assim. Aí eu falei, não, mano, história não dá dinheiro, não. Você tem que fazer uma coisa que dá dinheiro. Pensando um pouquinho no futuro, depois você ganhar um dinheirinho, aí você estuda, Sim. né, o que você quer, seu sonho e tal. E aí ele fez a ETEC comigo, passamos nós dois. Então, no grupo que a gente fizemos o TCC, estava comigo. E aí a carreira dele deslanchou depois disso daí, né? Ele Que da hora, hoje que é um da hora. programador muito bom, Sim, sim. já tem a senioridade dele, né? A gente tem que trazer ele pra palestrar aqui. A gente tem que trazer ele pra Olha, palestrar aqui.
Eu Eu acho comentei que com ele já, hein, Lucas? Já Ó, comentei com ele e ele falou que topa. boa. Fala aí, Mas é assim, Matheus. ele tem uma carreira muito brilhante também. eu acho que tem uma pergunta no chat pro Gabriel aí também. Hoje tu tem vontade ou já entendeu como Uber funfa? Porque é meio que o jogo virou pra você. Eu gostava de trabalhar no Uber porque eu conhecia pessoas, né? E eu sempre gostei. Cara, eu gosto muito de falar. Quando eu começo a falar, eu não paro. E aí eu era aquele motorista que gostava de conversar, não enchia o saco. E o legal disso é que mesmo eu trabalhando lá como Uber, eu conheci muito desenvolvedor, cara. Nossa, uma infinidade, porque eu moro aqui próximo de Alphaville. E Alphaville tem um Nossa, polo aqui tem. tem muito desenvolvedor, né? Muito, muito. E aí eu pegava muito corrida com desenvolvedores. Aí era sempre aquelas dicas, né, do que fazer, de como fazer, de onde levar o currículo, como entregar currículo, qual é o início. Cada um tinha uma perspectiva diferente, né, do outro. E aí eu só ficava só mentalizando, ah, cara, quando eu crescer, quero ser igual aquele cara, sabe? Da hora. Você cresceu, deu o primeiro passo. Muito Sim, bom, sim. cara, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que é especificamente sobre processo de entrevista. Eu sei que aqui na Badico foi um pouco diferente, né, para cada um, mas o que vocês, eu não sei exatamente, mas vocês chegaram a fazer outros processos, não chegou, Tom? Acho que o Tom chegou, não sei se o Matheus chegou a fazer outros processos. Você fez um outro processo fora Badico, né? Eu queria entender isso aí, o que vocês acharam? E a minha pergunta também, vocês acham que idade pesou nesse processo para vocês? Fala aí, Matheus. Eu acho que não, a idade em si não pesou. O que pesou foi a falta da experiência. Como ainda não havia tido experiência de trabalho, apenas estudo, conhecimento em si, aí foi o que pesou mesmo. A idade em si, não. O pessoal, na verdade, até queria alguém que não fosse é, tão novo, que tivesse um pouco mais de experiência de vida mesmo. Porém, também queria que trouxesse junto a experiência da carreira, a bagagem também. E aí foi o que faltou no processo. Top, top. Eu pergunto isso especificamente porque a galera não sabe, né? Ela acha que as empresas estão lá, não, tem que ter tal idade, senão não presta mais, né? Tipo, e não é assim que funciona, né? Fala aí, seu Tom, você que é mais velho aqui entre nós, qual que é a sua experiência com entrevista? Bom, é, eu tive algumas, né? Assim, eu acho que, cara, eu acho que as empresas não estão ligando muito para a questão de idade, não. Então, assim, elas levam muito em consideração o que você traz de bagagem, né? E o que eu percebi é que a gente às vezes foca muito na bagagem técnica, né? As empresas agora estão buscando mais as soft skills, né? Capacidade de Sim, comunicação, capacidade de se relacionar. É aquela velha história, você tem que ser um bom profissional, assim como tem que ser uma boa pessoa. Então, assim, se você conseguir se relacionar bem com as pessoas, lidar bem em equipe, você é ponto forte naquela contratação. E, cara, tem várias empresas aí que estão querendo profissionais que só entendam da lógica ali e elas ensinarem, entendeu? Então, assim, eu acho que focar na parte técnica é importante, mas se você não tiver uma boa base das soft skills, né, souber se sim, comunicar bem, souber se relacionar bem, então, assim, você fica com um pouco certeza, a mercê. com É. toda certeza. Fala aí, Matheus. No, no meu caso, por exemplo, como era uma vaga onde eu ia precisar exercer um pouco de liderança, era o motivo de querer alguém que pudesse ter soft skills, como o Tom falou. Mas precisava de pelo menos ter tido assim, um projetinho, alguma coisinha na experiência de estar ali, pelo menos junto com a equipe, né, fazendo, que foi o que faltou para mim, que aí não foi possível continuar no processo seletivo. Mas nesse quesito mesmo, como o Tom mencionou, as empresas buscam mais é isso, soft skills. E aí, seu Gabriel, qual que é a sua experiência com isso? Você que recebeu vários nãos, né, lá atrás. Recebi. E assim, é engraçado porque tem um meio termo aqui, algo que quebra, né, o tempo, na verdade, que foi a pandemia. Eu acho que a pandemia ela teve um salto gigantesco na questão de você fazer entrevistas, né? Antes da pandemia,
A maioria das vagas que eu tentei foram presenciais. Nem pensava em fazer home office, né? Então, a questão que eu tinha com entrevistas era sempre presencial, né? E vários não, né? Eu vou responder por e-mail. Aí sempre ou não respondiam, né? Ou quando ligavam falavam, era uma mensagem automática dizendo que não, tal. Então, eu sempre recebi bastante e-mails negativos e ligações assim, ou mensagens por SMS mesmo. Pós-pandemia, né? Durante a pandemia, na verdade, eu cheguei a fazer eu fiz uma entrevista e fiz 2 testes, né? Um dos testes era para fazer uma aplicação ali e tal, uma telinha, e tinha que fazer com. Me esqueci agora a tecnologia. Mas não especificava nos requisitos qual que era a tecnologia para ser utilizada. Então eu fiz com JavaScript, né, HTML e tal. E aí eu fui recusado por isso. Porque o cara depois respondeu, não, tem que ser com tal tecnologia. Eu falei, mas não foi especificado. Então, aí depois eu falei, pedi desculpa, tá, mas não era quem precisava. Mas aí eu vejo justamente essa questão que os meninos pontuaram, né? Que o Matheus pontuou, na verdade, né, que é a questão técnica, precisa bastante, eu precisei bastante no momento, mas eu acho que o soft skills, né, como você se trata diante das pessoas, o relacionamento interpessoal, eu acho que ele conta mais ainda do que a parte técnica, né? Foi tanto que é isso que pós-pandemia está se regindo bastante, né, que as pessoas elas se relacionem mais, né? Porque a maioria das pessoas estão de casa. Então, saber se relacionar tanto fora quanto estando em casa, né, eu acho que esse é o essencial. Vocês trouxeram uns pontos muito interessantes. Eu comecei velho também, tá, galera? Eu tô com 34. A galera acha que eu sempre programei. Apesar de eu saber programar há bastante tempo, eu contei isso em outros vídeos também, mas minha carreira começou aos 25 anos. Então eu já era transição de carreira, né? Não tava tão velho, mas era transição de carreira. Gente, eu acho que eu nunca vi em processo nenhum questionar a idade. Igual eu falei, quando eu falei do Tom, a gente não tava nunca questionando a habilidade dele. Nunca, porque a gente sabia que putz, ele tinha os skills que a gente achava que precisava, que se não tivesse, a gente ia ensinar. O que a gente estava questionando era a soft skill dele, mas não por ser boa ou ruim, mas por encaixar com a cultura. E é isso que vocês têm que entender. Pelo menos o nosso método, né, o nosso modo de liderar aqui na Badico, a gente sempre tenta contratar pessoas que a gente quer estar junto com ela, né? Então, eu sempre falo, a Rê, que é a pessoa que cuida de pessoas, não é RH, não é DP, é a pessoa que cuida de pessoas. A gente sempre fala para ela, Rê, eu quero montar o time mais legal de se trabalhar. Tanto eu com os devs, eu trazendo devs que eu quero trabalhar, que eu quero ensinar, que eu quero, né, tá junto. Tanto que quando um de vocês vai embora, eu sofro pra dedéu. Ítalo e Fábio aí me fizeram sofrer bastante. Espero que eles ouçam isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Será que ele vai encaixar? Porque, não sei, como ele tem mais idade, ele tem uma cultura específica. E é muito interessante porque a gente foi muito surpreso, que igual eu falei, a comunicação dele e a cultura dele mais do que casou com a da Badico, sabe? Isso pra mim é fenomenal. Mas é isso, não era em qualidade, era em escala de tipos, porque tem pessoas que são mais formais, pessoas que são menos formais, pessoas que são mais travadas, né, e tal. Então, é um pouco isso, assim, que eu queria que vocês tivessem a noção. Isso é uma coisa legal também de se falar. O pessoal ali falou sobre que era livramento, Gabriel. Isso é uma coisa legal de se falar. Eu acho, de coração, que vocês têm que tomar muito mais cuidado com a empresa que vocês estão indo a primeira vez. Porque pensa comigo, se o Gabriel fosse para uma empresa dessa que o cara passou errado o teste, porque foi um teste errado, né, brifado errado, e ele nem pensou em te dar uma outra chance. Porque se você fez a aplicação com uma linguagem, ele nem perguntou para você, será que você consegue fazer com a linguagem que a gente precisa, ou com o framework que a gente precisa? Imagina esse cara no dia a dia, mandando e desmandando, tipo, fala uma coisa pra você, fala errado, só que ele não vai admitir que falou errado, entendeu? Imagina isso na tua cabeça, imagina isso, sabe, as pequenas coisas, porque se a gente sofre, né, por exemplo, vocês estão num ambiente muito bom aqui na Badico, eu espero, eu imagino que seja bom pra vocês, e mesmo assim vocês têm pilhas na cabeça de vocês, vocês ficam ansiosos, você, né, tem aqueles momentos, dias difíceis. Imagina um lugar que não é compreensivo, um lugar que não olha pra vocês, sabe? Então, assim, na minha cabeça,
a primeira empresa é a empresa que vocês têm mais que tomar cuidado. Eu sei que é difícil ouvir isso, porque muita gente não tem opção. Tem que aceitar a primeira que fala, né? A primeira que diz sim. Mas eu tomaria cuidado. Eu tomaria muito cuidado com a minha primeira oportunidade. Porque eu já ouvi isso, inclusive, de um dos nossos. A primeira empresa, a empresa que dá a base, né? O lugar onde você se forma, ela nunca sai de você. Nunca. Nunca. Então, isso eu acho que vocês deveriam tomar muito cuidado. Não importa a idade. Tem 18, tem 20, tem 30, tem 40 anos. Olha com cuidado a primeira empresa que você vai. Porque isso vai formar a base, sabe? Eu lembro até hoje. Aquele meu primeiro líder que não era nem dev, eu trago coisas dele até hoje. Eu lembro, eu tenho uma história muito boa, que a gente estava para entregar, finalizando lá uma fase do projeto, e eu tava maluco aqui, um botão não ficava azul e não aparecia busca no iOS. E eu ia lá, ia ficando doido, ia perdendo cabeça. Aí ele chega bem do jeitinho dele, o André é incrível. Ele, Lucas, toma um dinheirinho, vai comer alguma coisa, vai relaxar, vai passear, depois a gente volta. E eu fui, aí né, tentei dar aquela relaxada e tal. E aí quando eu voltei, isso foi muito legal, ele sentou do meu lado e ele começou a fazer as perguntas pra gente fazer no Google. E junto a gente chegou numa resposta. Isso foi muito fantástico. Ele não era dev. Mas é essa coisa de estar num lugar onde não nutre isso, né? Onde nutre as coisas boas, né? E aqui aquele estilo de liderança ficou comigo. O jeito, enfim, N coisas, né? Agora eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Qual a característica de vocês que vocês acham que faz mais diferença no andar da jornada de vocês como devs? O que vocês acham? Fala aí, Sr. Tom. Eu acho que as características fortes em mim é a capacidade de não desistir, né, diante do problema. Então, porque eu acho que com os problemas que surgiram durante a carreira, se eu tivesse deixado me abater, eu acho que hoje a gente não estaria aqui, pelo menos não eu, estaria aqui conversando, né? Estaria com vocês aqui, passando um pouco da minha história. Eu acho que a gente tem que levar um pouquinho disso, a capacidade de não desistir, continuar sempre independente, né? Então, é normal cair, né? Mas da mesma proporção você tem que aprender a se levantar. Então, acho que é isso. Perfeito, muito bom. E você, seu Matheus? O Tom já respondeu isso aí muito bem. Persistência. Também acho que colaboração é muito importante, porque talvez eu tô chegando agora, eu posso ajudar de muitas formas. Talvez eu não vou conseguir dar o suporte pro Tom naquela tarefa que ele tá ali, ele tá travado, não tá conseguindo, mas poxa, eu posso estar do lado dele ali, ó. O que tá acontecendo, Tom? Mas por quê? Talvez eu não tô sabendo nem o que eu tô perguntando de fato para ele. Mas eu posso ajudar ele a ver de um ponto de vista diferente, alguma coisa assim. Então é o que eu vejo muito assim. E é o que eu vejo muito na Badico, que tem me formado muito nisso, é colaboração. Eu sei que de algum modo eu posso estar contribuindo com alguém. Então se eu posso contribuir, eu vou fazer isso. Não vou deixar de fazer isso jamais, né? Top demais. E o senhor, seu Gabriel? Olha, eu acho que o que me destaca é o relacionamento interpessoal, né? Eu consigo me comunicar bem com as pessoas. Às vezes eu enrolo, às vezes eu gaguejo bastante, né? Mas acho que meu relacionamento interpessoal, ele é o que me deixa mais forte, sabe? Em relação à parte técnica, eu sou bem abaixo, né, de muita gente, mas é o que o Matheus acabou de citar, né? O relacionamento, a conversa que a gente tem, né? Com o Tom, que já tem uma senioridade maior, tem um conhecimento muito mais abrangente. Quando a gente senta para conversar, e mesmo a minha parte técnica seja abaixo da dele, se eu conseguir explicar de uma maneira, mesmo que básica, ele consegue entender, né? E passar isso pra gente, já é um ganho gigantesco, porque essa parte da comunicação a gente conseguiu se atentar e passar bem, né? Então, eu acho que o meu forte maior é o relacionamento interpessoal mesmo. E assim, Lucas, é uma coisa bem interessante, porque quando eu buscava, né, empresas, né, depois de apanhar bastante e tal, eu buscava justamente o que a Badico ela traz, né, como alma da Badico, né, que é ter o caráter acima da habilidade, né? Então eu sempre prezei muito pelo meu caráter, né, pela maneira como eu me expresso diante de todo mundo. Então,
encontrar a Badico é encontrar o pote de ouro, né? Porque se encaixou de fato com o que eu vivo, sabe? Com os meus princípios, né? Top, top. Gente, quando eu olho pra trás, tem duas coisas que eu acho que me ajudou muito, sabe? A persistência com certeza, mas a persistência só eu acho que eu não teria conseguido, porque eu acho que eu sou obcecado. Tipo, vou colocar assim, eu vivo de obsessão em obsessão. Então, é muito doido isso, porque tem a ver com a persistência, mas é diferente. O que eu quero dizer com ser diferente? Persistente é só você não desistir, você apanhar e não desistir. Mas a minha obsessão em certos momentos faz com que, cara, eu não durma por causa de um BO, sabe? E eu vou até entender e até a fundo. O Tom tá vendo aí a minha loucura com que eu tô montando lá num dos projetos. Que eu descubro uma coisa nova, eu fico, caraca, como eu posso usar isso? Como é que isso aqui, sabe? A galera do TikTok tá acompanhando, eu aprendendo Rust. Isso é meio que obsessão. É claro que tem que controlar, e aí entra a questão do autoconhecimento, que a gente está falando aqui desde o início, né? Ansiedade e tudo mais. Não pode deixar isso virar uma coisa ruim. E tem que saber quando tem um limite. Mas eu acho que se eu fosse puxar, seria essa obsessão, cara. Foi o que me trouxe até aqui. Foi a obsessão que fez que eu aprendesse o JavaScript de verdade. Foi a obsessão que fez com que, putz, eu quero fazer aplicativos, então eu vou fazer o meu primeiro aplicativo. Enfim, foi a obsessão, sabe? Há partes ruins, há partes boas. Acho que eu até já comentei com vocês, eu não tenho um videogame na sala, porque se eu ficar obcecado com videogame, vocês nunca mais ficam sabendo de mim até eu zerar aquele game. Então é Lucas virando noite, é Lucas não comendo direito por causa dessa questão, mas a gente consegue pegar aquilo, essa característica, e lapidar ela, né, para servir, né? Então, putz, hoje eu tô obcecado por a gente fazer algum tempo da hora na Badico, né? Não é à toa que eu tô acordando 6, 5 da manhã, indo dormir 10 da noite, né? Às vezes mais tarde, às vezes acordando mais cedo, por causa dessa obsessão, sabe? Não tô recomendando ninguém ser obcecado, tá? Mas eu não poderia cair na coisa de dizer algo que não é verdade, acho que foi a obsessão. Tem uma coisa muito legal, eu queria puxar isso, ver se vocês têm também. Quando eu tô fazendo alguma coisa e funciona, é coisa de eu gritar, assim, às vezes eu saio pulando na cadeira, porque, cara, e aquilo me alimenta. E eu sempre falo pra galera, se acostume com isso. No sentido de se acostumar, se deliciem com isso, sabe? É isso que dá sentido à parada, sabe? É muito doido isso. Então, é o que eu tô falando, né? Buscar o sentido, né? Por que você faz o que você faz, né? E aí a gente pode entrar nesse ponto. Todos nós precisamos de dinheiro, mas a pergunta é, se vocês tivessem dinheiro, vocês continuariam programando? E aí, Tom? Eu acho que, ainda que tivesse todo o dinheiro do mundo, eu continuaria programando. Porque eu acho que não é bem isso que o Matheus botou, é a dopamina. É, Não é o dinheiro. Você der, é como se fosse você criar algo e ver que aquele produto que você criou está contribuindo de alguma forma para o mundo, tá resolvendo algum problema, né? Você tá algum usuário em alguma parte, sei lá, tá usando aquilo para resolver um problema. Acho que isso é a magia. Eu acho que é isso que empodera a área de sim, desenvolvimento, né? É você ter a capacidade de transformar códigos em produtos e esses sim, produtos transformam vidas, né? Então, é total, isso que é total. incrível. Na minha visão, isso é muito incrível, né? Eu sou aquele que ainda brinco e ainda sorrio e ainda fico muito feliz quando faço funcionar um códigozinho simples no terminal. Então, é bem louco Sim, isso. Então, exatamente. E aí, seu Gabriel? Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, O que você faria? rapaz, eu estaria com minhas crianças lá nas Ilhas Maldivas, viu? E de lá ia. E de lá eu ia ter a programação como hobby, né? Mas acho que quando a gente encontra o real sentido, né, para nossa carreira, para nosso futuro, a gente não larga ela, independente do dinheiro que a gente tenha, Sim, né? Eu acho que quando a gente, de fato, encontra aquilo que nos faz feliz, independente de ter dinheiro ou não, né? A gente não larga, né? Eu acho que eu continuaria assim na programação, mesmo com todo o dinheiro que eu tenho. Mas aí continuaria como hobby, né?
É muito doido isso. Eu tô falando de verdade, gente. Eu não tô brincando. Eu pegaria metade do dinheiro, sei lá, ganhei 1 milhão, ganhei 10 milhões. Eu pegaria metade do dinheiro e reinvestiria pra continuar fazendo o que eu tô fazendo. E não é pensando em multiplicar dinheiro, não. É porque eu quero transformar a vida, sabe? Essa é a minha visão de verdade. Eu acho que quando a gente descobre, sabe, o poder disso, sabe? É aquela coisa que é a dopamina, né? A parada lá que. E você, seu Matheus, como é que tá aí essa. Cara, os dois resumiu bem, porque Gabriel falou uma frase que eu achei bem interessante, né? O dinheiro, ele é muito bom. O dinheiro ajuda demais, mas o dinheiro não traz felicidade às vezes, né? Então tem que pensar muito nisso também, objetivo de vida. Então, igual o Lucas pontuou aí, ele investiria para ele continuar fazendo o que ele faz hoje. Isso aí, cara, se é o que te faz feliz, é o que te dá alegria, é isso que tem que fazer. Então, eu acho que com todo o dinheiro do mundo eu não pararia, mas também seria diferente, né? Um pouco. Ninguém faria exatamente como está fazendo hoje. Acho que também, de algum modo, usaria o recurso para poder ajudar outros, com certeza, né? E é isso. Trazer objetivo para ter alegria na vida, com Exato, certeza. exato. E se for na programação, melhor ainda. Que é um pouco. Eu tava falando esses dias sobre o marceneiro. Pega o marceneiro, né? A pessoa que é realmente boa, que faz aquelas, sei lá, esculturas ou aqueles móveis lindos. Aquele cara tem prazer, assim, quando ele vê o negócio pronto, sabe? A gente é a mesma coisa, sabe? A gente é a mesma coisa. A gente é um marceneiro digital. Eu costumo dizer que a gente é o pedreiro digital, né? Na verdade é o Pedrinho que fala isso, que a gente é o pedreiro digital. Porque. E, e é muito doido isso. Pelo menos pra mim. E é muito da hora porque conforme a gente vai fazendo isso, vocês vão identificando realmente, cara, quem, por que essa pessoa realmente está fazendo isso, sabe? E eu acho que o chat aí, ele tem que. O chat corp, né, que é o rapaz que perguntou, ele tem que fazer essas perguntas e responder com tranquilidade, né? Acho que tem que baixar um pouco aí a poeira, né? Porque o problema acabou de acontecer. Hoje, se puder, se tiver chance, fica aí pega uma sexta-feira de folga e, né, dá uma esparecida no final de semana, se for possível. Tenta ajudar, arrumar essa ajuda, mas eu acho que é se perguntar e nessas linhas. Tá, voltando pra questão de mais 30, te perguntar uma coisa específica aqui pra vocês. Qual que é a sensação de ter uma profissão? Porque o Gabriel contou a história dele ali, Uber não é profissão, Uber é trabalho, né? Uhum. O Matheus, a gente não ouviu aqui a história, mas ele também vem né? Não é profissão, foi trabalho, tudo que o Matheus fez. O Tom fez várias coisas nessa vida, né, Tom? Não sei se tinha alguma outra profissão. Tinha, Tom, das coisas que você fez? Eu acho que eu já fiz de pouco com tudo, mas profissão mesmo definida não. Então, Qual que é a sensação de ter uma profissão, galera? É boa. É boa. Saber o que você está fazendo, saber o caminho que você está seguindo é muito bom. É muito bom. Sim, sim. E sabe o que é mais legal? Porque assim, profissões eu já tive várias também, né? Só que eu sempre quis ser chamado de desenvolvedor ou programador, né? Acho que programador é um termo muito mais abrangente, mas desenvolvedor talvez sim. E aí eu fui para a festa de formatura da minha filha, ela tem 6 anos, e aí as crianças tinham que falar o que queriam ser quando crescer, né? E eu achei muito bonitinho quando ela chegou e falou assim: Ah, eu quero ser igual meu pai, eu quero fazer códigos. Ou seja, a gente, como desenvolvedor, tendo a profissão de desenvolvedor, de programador, né? A gente não só impacta, né, a nossa vida, claro, né? A nossa família, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, ter a profissão, assim, de você ser chamado, quando você vai preencher um cadastro, você coloca lá, profissão, eu sou desenvolvedor. Meu, é fantástico, sabe? É um êxtase que dá, você escreve até com, fala até a letra mais bonitinha, sabe? Desenvolvedor, bonitinha. É Muito muito bom. bom, muito bom, muito bom. Eu quero só ver quando ele começar a escrever em inglês.
Software Engineer. Ainda mais bonito, né? Nossa! Software Engineer, ainda mais bonito. Aí eu vou ter que arrumar gravata, né? Encher o peito, eu falo. E você, Tom? O que você acha? Você que teve... Conta um pouquinho pra galera, Tom, quantas coisas você já fez nessa vida que... Só os que eu me lembre, né? Que eu acho que a gente. O Matheus já mandou, mas o Matheus não vai, a gente já conhece um pouco. Trabalhei como caminhoneiro, sim, gente. Trabalhei como caminhoneiro, trabalhei colhendo frutos no campo, trabalhei trabalhador rural, trabalhei como servente de pedreiro, né? Trabalhei em supermercado, repondo, trabalhei também como entregador, né? Motoboy, então isso é só uma das poucas coisas, né? Que trabalhei. Trabalhei como eletricista, acho que isso é o básico, mas saber que você chegou a um ponto, né? E se achou numa profissão, acho que isso não tem preço. Eu acho que quando você se acha no local, você sente tanta alegria de trabalhar naquilo que não se torna trabalho, nem se torna profissão, né? É meio que se torna um hobby. Eu vou terminar esse podcast, essa live, com um presente pra todo mundo aí que é mais velho como a gente. Que é o seguinte, e aí eu quero que os mais novos confirmem. Os mais novos nunca vão entender a importância do que é estar protegido por uma profissão, porque eles já estão protegidos. Você não consegue lembrar como era de uma coisa que como é não ter uma coisa que você sempre teve, né? Então os mais novos, o El, o Diniz, Kel, Edson, eles são fantásticos. Mas eles nunca vão entender essa sensação que a gente tem. Eles nunca vão entender essa sensação que a gente tem. Essa satisfação da gente... Cara, essa é a vida, entendeu? A gente encontrou. Porque um bom chefe consegue te ensinar muitas coisas, mas não consegue te ensinar o valor de um bom chefe. A mesma coisa, tudo isso. A gente sabe o que é uma vida sem, colocar sem rumo, uma vida sem muitas garantias, né? Porque uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que não tem uma profissão, né, é que eles não têm segurança alguma. A gente, por ter uma profissão tão em alta demanda, mesmo com a questão dos layoffs, a gente tem uma baita de uma proteção. E essa garotada nunca vai sentir isso. Eles sempre tiveram. Como é que eles vão entender esse sentimento? Vocês entendem? Vocês percebem? Então é um presente para todo mundo aí que tá começando mais velho ou que, né, que tá fazendo transição de carreira. Então eu acho que vale muito a pena vocês se apegarem a isso. Cara, é muito... Não tem essa de, comecei tarde. Não, nunca comecei tarde, você começou no ponto certo. Agora é você dar valor a isso que você descobriu, é você seguir firme, forte, é você entender que todos têm o seu momento, seja com 29, 31, 34 ou 38, sabe? Todos vão encontrar o seu caminho e saber que esse sentimento, cara, só você vai ter. Vale muito a pena o esforço, né? Os meninos aí são prova disso, a minha vida é prova disso. Igual eu falei, eu sou fruto de transição de carreira. Não vai ser em 6 meses, vamos lá tirar isso da frente. Tinha que ter falado no início. Não estamos aqui dizendo que você vai estar com 40, 50 anos e em 6 meses vai ser desenvolvedor, não existe isso. Nem se você tiver 18, 15 anos. Gente, eu encerro aqui nosso podcast, quase 2 horas de gravação, 1 hora e pouca. Foi muito legal falar com vocês sobre esses assuntos. Tom, Matheus, Gabriel, obrigado pela disposição. Obrigado aí por estarem tarde da noite conosco. E é isso, gente. Eu quero agradecer demais. Mantenham-se firmes. Mantenham-se muito firmes aí na jornada. Vocês também, vocês três. Né? Não posso esquecer. Mantenham-se firmes aí. E obrigado, gente.